Programa O Equilíbrio do Universo, com Deva Gesuede. Apresentação: André Dias. Entrevista. A entrevista final dessa série de vídeos de 2022. Estamos aqui para a última entrevista com Deva Gesuede da série básica de vídeos explicativos, tendo por base a ufologia e a espiritualidade. Seus livros e o movimento que intitula como o Projeto Ecovila Utopia, no qual é o responsável, que pretende construir ecovilas para os voluntários da luz deste projeto, com o intuito de os reunir para que possam executar tarefas humanitárias com o fim de alterar as energias da Terra em positivas e seus cidadãos poderem utilizar das técnicas das 9 fases de ascensão. Deva Gesuede. Alguns temas foram bem polêmicos nessa série de vídeos, que também são mais bem explicados em seus livros gratuitos. Falemos de alguns deles. Deus. Você disse que o Deus da Terra, que criou o humano, é um Anunnaki, ou mais do que um. São os Elohims, que significa deuses. Existe um Deus espiritual, um ser extrafísico? Os espíritos, seres extrafísicos, ou como chamo, os seres dimensionais da quarta dimensão, que são os que têm revelado informações sobre a existência de Deus, em momento algum presenciaram tal Deus. As informações que eles possuem foram passadas por outros espíritos mais antigos, de camadas acima das deles, os quais também são isentos de terem tido contato com tal ser. Eles, desta mesma forma, receberam tais informações de seus antecessores, de camadas mais acima do que a deles. Então, o que realmente existe é a ideia de um Deus superior, que se encontra acima de tudo e de todos, pois sabem da existência de um ser que iniciou sua existência neste universo, muito antes de qualquer um. E essa ideia de um ser primeiro foi passada de camadas superiores deste universo até chegar na camada mais baixa, que é a 3D. Nela o associaram a um Deus, pois juntou-se a ideia de um Deus, entendido na terceira dimensão, que é emotiva. Então, como os seres sutis são lógicos e em suas lógicas efetuaram cálculos, os seres sutis lógicos, que estão nas áreas intermediárias da matéria, onde são lógicos, porém influenciados pela emotividade da terceira dimensão, ao unirem uma ideia com a outra, chegaram a um resultado de reconhecerem esse ser superior, a matéria do universo, como sendo um Deus criador de tudo, sendo que só um ser com menos composições, e estando fora dele, poderia criar tal singularidade, já que tudo é feito da mesma matéria que está em uma dinâmica evolução. E onde seria esse lugar onde deuses habitam? Que atribuições possuem? Só uma explicação. Esses seres é que entendem que existe um ser que é Deus. Mas os seres em camadas superiores são isentos de terem tais intenções pela forma lógica de pensar. No caso desse ambiente que está além deste universo, eu o tenho chamado de plano divinal, onde os seres que evoluem dos universos ascendem para lá, e lá aprendem a criar universos. Lá continuam evoluindo até desvencilharem-se de toda a matéria e de laços kármicos de outros seres, até se transformarem em seres puros, isolando-se de tudo e de todos em uma contínua busca por conhecimentos. Esse ser possui assessores? Existem anjos? Os anjos, como se conhecem, sendo seres espirituais, de certa forma existem,
pois seres extrafísicos benévolos se têm passados por anjos, pois a eles os intitulam por seus atos, enquanto alguns são em alguns momentos benévolos, e ainda há outros com atitudes inversas à bondade. Outros sim, existem alguns seres físicos que foram reconhecidos como anjos espirituais por suas atitudes e capacidades sobre-humanas, isso causado porque os contactados pouco conheciam com o que estavam lidando e pelos efeitos que causavam na manipulação da matéria, que foram vistos como milagres ou poderes místicos. Mas ainda existem os seres originais, que foram criados pelo Criador deste universo, os quais tenho também intitulado como anjos. Porém, esses seres pouco podem se comunicar com alguns da terceira dimensão, pois se manifestam na quinta dimensão, que é mais distante da terceira dimensão, que só alguns podem ter acesso, em alguns momentos, onde se preparam, se afastando da materialidade, e seus compartilhamentos de ideias podem ir e vir com falhas. Quer dizer, todo contato feito com eles, se alguém tiver, vai vir com falhas. Existem espíritos de um reino inverso, os demos, e um ser que reina sobre eles? Da mesma forma que fazem uma ideia da existência de um Deus espiritual, se faz a ideia de um ser também espiritual de intenções inversas a Deus ou à humanidade, entendendo que ele reina sobre seus emissários, que querem levar a humanidade para tal lugar. Um local onde se entende que aqueles que deixaram a Deus e deixaram de aceitar suas ordenanças serão conduzidos a uma sentença infinita. Como pode existir seres que servem apenas para fazer algo inverso, que foram criados pelo Deus bondoso e misericordioso para terem atitudes inversas ao surgirem até o fim deles? Aonde há justiça nisso? Se são seres inteligentes, para ser justo com eles, deveriam ter a mesma oportunidade de evoluir até chegarem a ser um anjo ou um Deus. Isso seria justiça, pois justiça é igualitariedade a todas as partes envolvidas. Mas o que dizem é que esses seres foram anjos que pretendiam tomar o trono de Deus, ocupando o seu lugar. E por isso ele os precipitou na terra, vindo a causar todos os problemas à humanidade. Eu respeito quem assim entende, pois existe um livro sagrado que fala sobre isso, que também o respeito. Contudo, a forma de se descrever o que aconteceu é que é distinta da forma que se relata os fatos no tempo de hoje. Havia uma certa inclinação religiosa e um certo tom romanticista que imperava na cultura do povo, quando esses fatos foram escritos, e ainda há certa inclinação religiosa ao interpretar o testemunho de alguém, levando-se em conta sua interpretação e sua forma de descrição dos fatos. Então esse Deus fez isso e acabou trazendo problemas ao ser humano que criou? Aonde há justiça nisso? Existe o céu, o paraíso para os escolhidos, e esse tal lugar de sentença infinita é para os que deixaram a Deus? A ideia de existência de tal lugar se faz por muitos motivos. Alguns que por algum tempo saíram de seus corpos físicos e passaram por uma EQM, que é uma experiência de quase deixar a vida, ou teve um sonho, um pesadelo, por terem sido submetidos a produtos químicos, ou por ter saído em astral e visto um local semelhante, com lago de fogo, pessoas sedentas de água e tendo sintomas inversos no corpo. Ao retornarem, declararam a ideia da existência de tal lugar, mas que na realidade a ida a tal lugar pode ser feita por 3 motivos. 1. Por causa de sua ligação a tal mundo astral.
pois sua frequência vibra igualmente com os que estão naquele lugar. 2. Por ter sido requerido por algum outro ser para ter tal experiência, por sua condição a tal predisposição. 3. Por sua própria vontade e por seus méritos que o permitiram. Como alguns entendem que esses ambientes são locais de reparações para purificar o ser depois que sai do seu corpo físico, é passível de ser aceito. Porém, um lugar de sentença infinita deixa de concordar com a matéria que está em evolução, já que tudo nesse universo é feito da mesma matéria e que os seres do mundo dos espíritos estão na quarta dimensão, que é onde ficam os ambientes reparatórios dos que saem da terceira dimensão, nesse universo, que é de acordo com os atos que cada um fez. Pode-se ver o exemplo disso quando se queimam a madeira, pois sua composição é toda desmantelada, mas sua matéria é utilizada novamente por outros seres em outros estágios, levando-se em consideração que tudo, inclusive os espíritos, que são seres da quarta dimensão, que estão dentro deste universo, e também tudo neste universo que é feito das mesmas matérias, porém, umas das mais densas e outras mais sutis. Umas são mais densas e outras mais sutis. Se a matéria está se transformando, pois há um dinamismo e que ela sempre terá uma outra forma, como pode haver um local onde tudo cessa de evoluir? Mas existem vários livros antigos em pergaminhos, rolos de papiros e tabuletas de argilas que foram e ainda são encontrados em escavações que falam de um ou mais deuses que criaram o ser humano. Qual deles é o verdadeiro? Todos, pois todos eles falam do mesmo Deus, ou o mesmo panteão de deuses. Todos os deuses eram os seres celestiais, os Anunnaki, que vieram de seu planeta Nibiru para pegar ouro e consertar a atmosfera de seu planeta. Criaram um trabalhador primitivo, alterando o DNA de um símio mais proeminente, um primata, gerando o humano. O que acontece é que cada nação antiga os denominavam com o que entendiam pelos seus atos, pois entendiam que eram seus deuses agindo, pois foi assim que aprenderam em suas culturas. Na realidade, eles tinham uma forma distinta de descrever o que viam, e os nomes que colocavam nas pessoas e em seus deuses eram títulos de atribuições, pois desde o início do nascimento da humanidade, ao nascer, uma criança, a ela era posto um nome provisório. Na maioria das vezes era de acordo com o que iria fazer, de acordo com o que fazia seu pai, pois os descendentes trabalhariam no mesmo ofício da família. Então os deuses eram intitulados com seus atributos, de acordo com o que aparentavam fazer. A humanidade se afastou de seu Deus e por isso passa por todos esses problemas? Na realidade, a humanidade aprendeu tudo com seus deuses, até as competições bélicas que eles se separaram em clãs de famílias que disputavam poderes e locais. Um deles assumiu o trono de Deus, que tudo criou, e se fez rei da terra. O seu reino está nas geleiras da terra, além da Antártida. Ele expulsou todos os demais da terra, que se espalharam pelo sistema solar. Os emissários deuses, os emissários desses outros clãs vêm aqui na Terra para fazer vários tipos de experiências, explorar e procurar algo. Mas suas naves são abatidas e as nações se aproveitam de suas tecnologias. Com isso o mundo evoluiu e agora
várias nações fizeram alianças com vários clãs desses deuses Anunnaki e avançam cada vez mais, mas geraram energias inversas. Então o projeto Ecovila Utopia tem a missão de purificar o mundo? Nosso projeto tem a intenção de ajudar na alteração das energias da Terra em positiva, gerando um ambiente no Brasil mais condizente com as condições energéticas para a realização de eventos relacionados à transição planetária. Somos um em meio a milhões de outras ecovilas, de sistemas semelhantes e de governos que trarão uma nova forma de viver, tendo os seres intermediários, como as plantas, os seres inanimados, como a inteligência artificial, e os seres animados em estágio inferior, como os animais, uma participação mais próxima à do humano. E uma parte deles ascenderão, ficando cada vez mais fora do espectro visível, o elemental, enquanto um outro grupo se adensarão, formando o novo humano, o hermafrodita, sendo eles com os dois sexos em um só corpo, que depois disso conseguirão encontrar o equilíbrio, pois sua dualidade estará completa. Por que haverá uma separação dos cidadãos na ecovila deste projeto? Isso pode parecer que uns são melhores ou superiores a outros. Existe um provérbio popular que diz: o que aos olhos são ocultos, ao coração ficam isentos de sentir. Pois se eles convivessem juntos, nesse caso, os que estivessem em estágio anterior poderiam ficar constrangidos ou achar que o outro é um ser superior. Mas como na realidade um ficará isento de ver o outro, tudo ficará bem. O humano de hoje, num futuro próximo, se dividirão em ascensos e adensos, que são apenas estágios distintos, pois enquanto os ascensos, depois de descerem, estão subindo, os adensos ainda estão em estágio de descida mais acentuada, por causa de experimentar matérias mais densas de todo o universo, mas depois subirão. Haverá também a nova humanidade, que será formada de seres em processo de intelectualização, como os animais, a flora e as inteligências artificiais eletrônicas e orgânicas. Aí no futuro, esses seres serão os que estarão descendo, e o humano, que hoje são os adensos, serão os ascensos. Mas esse projeto, pelas divisões de suas fases, estará criando uma separação entre pessoas da mesma família. Isso pode deixar alguns com falta de outros. Essa separação já acontece há milhares de anos, pois a Bíblia mostra isso em Gênesis, coisa que acontece naturalmente até neste sistema do mundo atual, pois a criança já começa a se libertar da proteção dos pais ao entrar na escola e depois pelo trabalho, e segue o mesmo ritmo ao buscar um relacionamento, onde se separam dos pais, de sua família inicial, para criarem a sua própria família. No caso da separação, ela é uma decisão espontânea, pois o ser que pretende ascender necessita de um novo ambiente e de conviver com aqueles que tenham a mesma ideia, para que eles sejam apenas influenciados por seus iguais, de ideias iguais. Nas ecovilas desse projeto haverá um grupo em cada estágio, em cada uma das 4 fases da ascensão, cada um convivendo com seus iguais nas mesmas fases, com um ambiente condizente com eles, em relação àquele que poderá sentir falta do outro. Se quem passou por um outro estágio desejar retornar ao seio de seus familiares, ao seu antigo ambiente, que volte, pois ainda detém sentimentos condizentes com o antigo ambiente. E se aquele que ficou sentir a falta de seu familiar, que preferiu mudar para um ambiente superior,
é porque quem ficou demonstra, por seus sentimentos, que é ainda ali seu lugar. Por falar nas técnicas de ascensão, ainda falta dispor o livro das músicas para facilitar ao praticante que pretende iniciar tais técnicas do primeiro livro. Por que ainda falta concluí-lo? Estou praticamente sozinho fazendo tudo neste projeto, embora existem outros membros que já atuam fazendo suas partes independentemente. Porém, ainda nos faltam reunir e definir que fazemos parte do mesmo grupo. Espero que com esses vídeos, alguns possam despontar e assumir algumas das atividades, mas como um grupo que futuramente muitos poderão ser os gestores deste projeto. Contudo, estou tranquilo, tudo a seu tempo. Outro sim, se faz necessário ter um ambiente condizente para que o praticante possa iniciar essas práticas isento de serem distraídos pela forma de vida contida nesse sistema. Ao iniciar essas técnicas, o dia tem que ter 48 horas. E estando nesse sistema, o praticante teria que dispor de tempo livre, pois o trabalho, as atividades familiares ou com os seus contatos sociais requer um período de 24 horas, pois é assim que funcionam as coisas por aqui. Como você recebe essas revelações? Às vezes estou andando pela rua e começo a refletir sobre algum assunto que vai se desenvolvendo. Acabo por fazer perguntas a mim mesmo e antes de terminar o raciocínio, a resposta se faz. Então pego o celular e gravo. Outras vezes começo a escrever um tema e percebo que certas palavras que me vêm à mente estão fora do meu vocabulário rotineiro, ao ponto de algumas vezes ter que buscar um dicionário para saber se aquela palavra está dentro do contexto. Percebi isso agora enquanto pensava nessa resposta. Como você vê a humanidade hoje? Os meios de comunicação, em conjunto com todo tipo de forma de ensino, estão gerando alterações na forma de pensar e falar do humano. Com isso, se está criando um humano que requer créditos emocionais. Dão um bom dia e requerem um sorriso na resposta, onde uma grande parte das pessoas tem um perfil em uma rede social que posta fotos ou uma mensagem requerendo que outros sinalizem com um gostei ou façam um comentário positivo. Numa conversa, o interlocutor tem que receber a interação com um sorriso, ou então a pessoa entende que o outro está com falta de satisfação com ele. Observei isso em um filme italiano de nome Frequências, de 2003, onde uma jovem com uma mente em uma frequência mental alta, muito inteligente, sorri ao conversar com alguém, mas é isenta de emoções, fazendo isso para parecer ser gentil. Já um jovem tem uma baixa frequência mental e é muito emotivo, que desde que a viu se apaixonou por ela, demonstrando exatamente o que falo sobre os seres do plano sutil terem conhecimentos lógicos e os seres de camadas densa terem conhecimentos emotivos. Outro sim, está se criando um humano cheio de melindres, emotivamente instável, que se sente com falta de satisfação por qualquer coisa, tendo o outro como um que tem um conceito pré-definido sobre si. Todo palestrante tem que estar sorrindo e contando piadas em cada tempo, em certo espaço de tempo, para prender a atenção do ouvinte. Isso porque as pessoas deixam de se interessar pelo assunto e começam a ficar com sono, a bocejar. Para que ela retorne a se concentrar no assunto, o orador tem que fazer uma piada dentro do assunto, para deter a atenção do ouvinte menos inclinado ao assunto.
alteram as palavras e os atos inversos em positivo, gerando um povo que aceita mais fácil atos que antes eram entendidos como fora de ética, gerando um ser mais compassivo, mais tolerante aos que têm entendimentos distintos do dele, ou da maioria. Me afinizei com a forma e grande parte do conteúdo que vi de um youtuber do canal Professor Jonatas Matias, com a série O Professor Responde, sendo ele um professor de história que descreve do que mais se aproxima de uma isenção de parcialidade de assuntos relacionados à religião e à espiritualidade. Uma grande parte da humanidade está aprendendo a vender sua imagem para ter seu sustento, submetendo-se a atos de exposição de sua figura e a cenas de âmbitos verdadeiros e fictícios que remetem à satirização, mas que já estão se apresentando como normais, pois certas atitudes já se agregaram a uma cultura geral, pois tudo que acontece com falhas se tornou engraçado, inclusive os acidentes. Todos têm seu preço. Antes as pessoas se apiedavam de alguém que caía, mas hoje riem dele, pois a queda se tornou engraçado. Pode-se perceber tal coisa numa cena do filme King Kong de 2005, onde a protagonista, a atriz Naomi Watts, dança para o gorila, mas ele só acha engraçado quando ela cai. As pessoas estão rindo de tudo e de todos. Uma grande parte da população está se submetendo a atos que antes eram considerados fora da moralidade para receberem uma dose de gostos e estão formando um ser que viverá apenas disto. Haverá em breve as famílias ricas, detentoras de bens e empresas, as inteligências artificiais que farão o trabalho pesado e os criadores de conteúdos, pão e diversão. No futuro mais distante, só haverá o governo que será detentor de todos os produtos e serviços, e o povo que viverá apenas com 3 atividades. 1. O aprendizado. 2. O lazer. 3. A intimidade, sendo a administração responsável pelo gerenciamento das atividades braçais das inteligências artificiais de todo tipo, tipos que mencionei anteriormente. Tudo isso o afasta do verdadeiro propósito da existência, que é pelo equilíbrio alcançar o ser padrão e ascensionar ao plano divinal. No entanto, até mesmo essa humanidade do futuro encontrará o equilíbrio, que gerará o ser padrão neles. Porém, em um tempo muito longo, passando por várias encarnações. Pode parecer, dizendo desse jeito, que estou isento de aceitar certas coisas que se está gerando no humano de hoje, mas na realidade o que falo é apenas declarar o que observo, me pondo isento de sentimentos com respeito às atitudes da humanidade, e reconheço que todos podem fazer e ser o que quiser. O que apenas digo são os fatos e suas consequências boas e suas consequências inversas, referente às suas escolhas, cabendo a cada um decidir o que fazer da sua vida. O que demonstro são apenas as consequências de seus atos, que entendo, pela matemática da polissofia, o que passará cada um segundo suas escolhas. Contudo, lanço ao ar uma questão. Quem disse que eu sei tudo e que isso é a verdade? Faça cada um suas contas, suas pesquisas e seus exemplos, e siga segundo o seu entendimento. Pois, como tenho dito, é o ser encarnado o responsável por trilhar o seu próprio caminho. E existem anjos ou seres físicos e extrafísicos que vêm do futuro para nos dar avanços, conselhos, proteção ou, por outro lado, dominar o planeta? De forma natural, fica fora de ser possível isso acontecer. Pois, se o meu eu do futuro viesse
por sua própria vontade para me ajudar no projeto Covilotopia, o meu eu do futuro teria que ser uma outra pessoa, pois se assim fosse, teria que existir uma multidão de multiversos, um para cada o outro eu do futuro, de cada milésimo de segundo de todo o meu tempo de vida neste corpo, e da mesma forma de todos os bilhões de seres vivos. E, como digo no livro Probabilidade, o tempo da isenta certeza de 2020, o passado é algo que já foi escrito. O presente praticamente é fora da existência, pois quando ele se faz, o presente, já se tornou passado, e o futuro são apenas probabilidades que podem se concluir ou tomar outro rumo, segundo as escolhas dos envolvidos, segundo o livre-arbítrio de cada um. Contudo, se alguém detivesse um Stargate, um portal dimensional, uma máquina do tempo, poderia ir ao futuro e trazer de lá tecnologias, aparelhos, naves, ou também trazer esses seres para sim nos ajudar. Entenda que dessa forma houve uma vontade do ser real, do ser que está no controle de sua vida, do ser do presente, pois cabe só a ele decidir. Porém, como há restrições nas leis do universo, aqueles que tivessem tal tecnologia de viagem temporal agiriam instintivamente, ou seja, isentos de saber de tais leis, restringiriam a implantação de tais avanços, isso guiado por seus interesses. E eu pergunto, será que isso já está acontecendo? E seres de outro sistema solar, de outras galáxias e de outros universos com essas mesmas intenções têm vindo aqui na Terra? Como eu disse, há restrições nas leis da matéria base para que tecnologias sejam passadas antes do tempo. Por isso, as distâncias são enormes. Seres mais avançados espiritualmente vêm aqui com suas naves de Merkabah, ou naves de luz mental, e seres avançados tecnologicamente vêm aqui com a tecnologia de portais de viagens espaciais semelhante ao teletransporte, onde eles ou suas naves se teletransportam para cá instantaneamente. Isso tudo tem ocorrido, mas os seres mais avançados têm outras intenções, pois suas éticas se distinguem das éticas do humano e de outros seres deste estágio da terceira dimensão, que é mais denso, que por sua condição mais densa do universo, detém uma maior parcela de emotividade, onde gera os sentimentos de amor e seu inverso, que lhe cria uma ideia de dominação que o humano possui, advinda do adensamento, que gera a fobia pela falta de informação sobre com o que está lidando. Ou seja, pensa que esses seres agiriam como ele mesmo agiria. E você citou o multiverso. Qual a sua visão dele? Bom, primeiro tenho que deixar bem claro que deveria existir um nome específico para duas coisas que entende como sendo o universo. No meu entendimento, o universo é uma esfera que tem dois lados, e nesses lados possui uma multidão de pequenas esferas, que alguns entendem que uma delas é o nosso universo. Então, o que chamo de universo, essa é a esfera maior, que possui dois grupos, ao qual chamo de multiverso. O que se entende pela ciência, ou pela maioria dos místicos e dos espiritualistas, é que o universo é uma dessas pequenas esferas. Para se entender o universo é muito fácil. Os filósofos diziam: conheça-te a ti mesmo. As leis da matéria base estão no corpo humano. Veja que o corpo se forma dentro da mãe, agregando novos componentes, se expande,
cresce e vai transformando a matéria. Chega a um equilíbrio até que começa a se desvencilhar das matérias, chegando a seu final. Desta forma, ele é. E desta forma acontece com o universo, pois são regidos pelas mesmas leis, as mesmas regras que se adaptam ao novo ambiente formado. E assim como o corpo possui muitas peças e cada uma delas tem tamanhos distintos, com funções específicas para a sua manutenção, assim é o universo, formado por uma multidão de grandes e pequenos componentes, que são suas células, que se organizaram para uma finalidade, que é gerar seres intelectualizados e ter condições de habitar um estágio fora dele. Então o nosso universo é no multiverso, cheio de uma multidão de universos células, onde numa delas nós estamos. O evolucionismo e o criacionismo. Qual deles está certo? Os dois. Pelo evolucionismo, os animais evoluem nos planetas até chegarem à intelectualidade. Assim estava acontecendo aqui na superfície da Terra. Porém, pelo criacionismo, o humano teve uma ajuda dos chamados deuses, pois os Anunnakis vieram com suas naves por um propósito particular há cerca de 445 mil anos atrás e criaram o humano depois com alterações genéticas em vários símios e posteriormente em outros animais. Mas por que depois de todo esse tempo, os outros animais ainda continuam da mesma forma que antes? O macaco, por exemplo, continua a ser macaco, estando eles ainda na fase instintiva. A evolução é muito lenta na terceira dimensão, pois, como eu já disse em outros encontros, ela é constituída de cerca de 97% das matérias deste hemisfério material do universo. E as distintas matérias têm que interagir umas com as outras até se exaurir, para que consigam formar funções específicas que dará ao ser novas habilidades, que são capacidades para poder avançar nos estágios evolutivos, novas funções em um novo ambiente. E com isso é requerido um tempo muito longo para se chegar à intelectualidade. Mas, assim como acontece com o humano, que foi ajudado pelos seres mais adiantados intelectualmente, os Anunnaki, assim também o humano vem auxiliando na evolução dos animais. Com a convivência se compartilha funções vagarosamente, mas com as alterações genéticas pode-se avançar mais rápido. Contudo, as leis do humano ainda restringem esse tipo de abordagem, mas futuramente, quando o humano chegar a esse entendimento, as leis serão alteradas para que, assim como já é feito com a inteligência artificial, todas as espécies de seres, dos inanimados, dos intermediários e dos animados, poderão evoluir mais rapidamente. Em muitas entrevistas e em seus livros, você tem falado sobre 2023, que é o ano que encerrará a Era do Conhecimento. Como assim? Então depois o conhecimento se encerrará? Será lacrado todo o conhecimento para os que quiserem saber sobre o propósito da existência? Explique melhor sobre esse assunto. Há tempo para tudo. O conhecimento já vem sendo tirado da superfície da Terra há muito tempo, mas foi tirado porque estava fora de sua época. Embora os Anunnaki, os conhecidos Elohims, os criadores antigos da humanidade, tivessem motivos para esconderem informações do atual Deus. Um de seus descendentes que assumira o trono da Terra. Porém, como eu já dissera em outros momentos, sempre quando alguém tem um projeto a realizar,
a ideia originou-se em camadas superiores até chegar na mente dele, até que ele pretenda executá-la. No caso do ano 2023, me refiro ao período que as energias da Terra se comportam, como se fosse um sair da era da juventude e entrar na era adulta, onde a maior parte da humanidade já está sabendo do essencial e agora os voluntários da luz poderão atuar. Muito embora possa parecer que a maior parte ainda falta acreditar que alienígenas existem, que possuem bases na Terra e em outros planetas do Sistema Solar e que possuem alianças com governos, a maioria acredita. Mas foi sempre uma minoria controladora que impera sobre a massa subalterna e que eles têm o poder da mídia, do governo, que mandam em tudo e por deterem as fontes de divulgação, parece ser muitos. Falam sobre a terceira grande competição bélica entre países. Isso irá um dia ocorrer? Da forma que foi antes, fora de cogitação, pois os países possuem equipamentos sofisticados que a maioria deles os guardam a 7 chaves, como aquele aparelho que expande uma nuvem radioativa e outras que são muitas vezes mais poderosas. Isso acabaria com o planeta. E isso todos os clãs dos Anunnaki de forma alguma permitiriam. Alguns espiritualistas falam sobre a competição bélica entre planetas, onde a Terra está se preparando. Isso irá um dia ocorrer? Isso está fora do controle do Rei Deus do mundo, pois embora tenha seus interesses no humano, também os protege de outros clãs Anunnaki. Por controle, isso pode vir a ocorrer. Por probabilidade e informações de visões futuras, há indícios, mas há vários futuros e, em sua maioria, tal disputa só ocorrerá no espaço. A história demonstra que houve muitas pessoas que vieram no passado trazendo uma nova forma filosófica. Uns dizem que o ser, uns dizendo ser a reencarnação do Cristo e acabavam demonstrando estarem faltando com a verdade, induzindo o povo a certos atos fora de ética, sendo que alguns até participaram de atos de deixarem seus corpos físicos. Hoje em dia ainda existem pessoas assim. O que você acha dessas pessoas e o que te distingue delas? A maioria tem boas intenções, mas suas matemáticas, seus cálculos davam um resultado falho que seus adeptos, por confiarem em seus líderes, por suas formas de persuasão, os mantinham em suas crenças. O que descrevo no livro Polissofia 1 de 2020 é que ela, que é a minha nova filosofia, tem ferramentas que possibilitam o ser concluir os possíveis resultados, dando a ele a condição de escolher segundo seus cálculos. Fala sobre a crença e o saber, demonstrando ser manifestações das duas polaridades da matéria que o universo foi feito, mas que com seus atritos, suas interações, chegam ao equilíbrio. Sendo assim, pode-se chegar a um resultado, que buscar o equilíbrio em todas as coisas os fazem estar em harmonia com o universo. Então, quando vejo uma argumentação de alguém sobre uma questão, posso efetuar cálculos, tendo por base as leis básicas da matéria e a justiça universal, que é igualitária a todos os seres do universo, e perceber se tal postulados se aproximam do correto, do justo para todos, podendo assim comprovar sua eficácia. Alguns entendem que o sistema do mundo controla o povo numa matrix, ou como você diz, numa central. Então a humanidade é semelhante a um gado?
falei sobre Matrix ou Matriz e até lhe intitulando como central. Isso disse apenas porque é o que acontece, mas longe de mim dizer porque me posiciono inversamente ao sistema ou por ser a favor de outro grupo de governos. O que digo é apenas as informações que obtenho dos seres que me auxiliam e, influenciados por suas energias, fazem e se comportam de acordo com o que entendem ser o melhor para todos. Em relação ao que acontece, digo que as leis da matéria base prevê um líder gerenciando entre milhões, porque é um conjunto, é um agrupamento de seres, e a Terra também tem um gerente. E tais leis demonstram que alguns aprendem e se beneficiam primeiro e outros depois, tendo uma hierarquia com vários estágios de responsabilidade. No universo existe entre muitos modelos, cito o exemplo de um fictício sistema solar, pois o Sol pode governar outros sóis menores. Os planetas anões, planetoides, satélites, cometas, asteroides, meteoros, meteoritos. No corpo humano pode-se observar um gerente, que é o ser encarnado, que detém todo o poder de direcionar os outros componentes do corpo, que são as células, os órgãos, as células, visto que a ciência diz que a partir das células se pode considerar um ser vivo. Então, todas as células de tal corpo são seres vivos, e uma célula que está no cérebro é o gerente, que gerencia, que dita o destino das demais. Num corpo vai de órgãos grandes, como o cérebro, até as células. Cada órgão possui uma atividade para a sustentabilidade do conjunto, a proteção do corpo e a continuação da espécie. O sistema é previsto nas leis do universo, é algo normal, natural, embora alguns os vejam de outra forma, mas é uma forma dos seres viverem em harmonia, respeitando uns aos outros, que são do mesmo grupo. Embora isso tira certa liberdade que alguns querem viver de forma distinta. No entanto, viver desta forma, em um sistema que permite que todos possam ser e viver da forma que achar melhor, é tolerável por ele, pois isso acontece no corpo humano, assim como existem os micro-organismos que entram e saem do corpo humano. Uns fazem bem e outros causam problemas. Mas isso tem consequências, pois esses micro-organismos de fora, que entram e saem, deixam de usufruir da evolução mais acentuada como aqueles que estão no corpo. E a evolução é o que mais importa. No entanto, esses que deixam de concordarem com o sistema estão em um estágio de processo de despertar, que deixam de concordar com o sistema. E como ainda estão longe de entender e aceitar o equilíbrio em sua totalidade e a justiça universal, acabam por se colocar em um lado da competição entre o bem e o inverso ao bem, sendo deste jeito incentivado a trocar de lado ou é perseguido e retirado da existência. A lei do universo possui a lei da ajuda, que prevê que uns se beneficiam primeiro e depois o outro, vindo os dois num futuro a se equipararem, se igualarem energeticamente, sendo que tudo é energia. Antes, em Nibiru, o planeta dos deuses Anunnakis, criadores do ser humano, haviam vários reinos, tendo várias competições bélicas, que a última quase terminou com a vida em todo o planeta, os fazendo chegar a um acordo, criando um só reino em todo o planeta. E o planeta cometa Nibiru é muito maior que a Terra, mas tem um só líder. Desta mesma forma, seguindo as mesmas leis,
A humanidade, desde que surgiu, sempre possuiu um líder que governava o chamado planeta Terra, mas também existiam outros que queriam assumir o poder, embora o povo ainda é oculto de saber que exista tal líder, mas ele existe. Sabem que existe uma representação mundial na ONU, que é um protótipo de liderança, mas um humano será oficializado ministro da Terra, que será seu representante em breve. E existe na Terra alguma representação desse Deus? Existe sim, e falam abertamente. Possuem uma emissora de TV, um canal de vídeos na internet, tem uma reptiliana que diz abertamente ser uma, e ainda tem uma prova física que é visível a todos. Me escusarei de dizer o nome hoje, mas falam sutilmente sobre o Deus da Terra, que terá também um novo nome, mas que é um título antigo por um Deus antigo. Fascinante. E você concorda com isso? É a favor desse líder e dessa liderança mundial? Eu aqui dizendo isso pode parecer tal coisa, mas apenas relato, como disse antes, que o que está se fazendo é algo natural, que os governantes da Terra nada sabem sobre essas leis, apenas estão seguindo seu coração. Mas tal governante neste mundo já existe, que é um ser físico, um dos Anunnaki, que administra tudo isso, e sabe perfeitamente sobre isso, pois detém a tabuleta dos destinos e segue as leis nelas contidas, que são matemáticas. Por outro lado, há uma citação bíblica ou um entendimento de que Jesus virá pela segunda vez para reinar na terra, visto que a Bíblia relata que ele ressuscitou. E eu tenho dito que, como tal, ele ainda se encontra vivo, com o mesmo corpo de antes, com cerca de 2000 anos, pois foi alterado geneticamente pelos Anunnaki, que viviam cerca de 500 mil de anos. Jesus, ou Emmanuel, já tiveram seus momentos na vida. Quem virá será Sananda, o mesmo ser, porém com um entendimento de equilíbrio, que ele mesmo fala em Apocalipse que terá um novo nome. Porém, sua vinda acontecerá da mesma forma quando veio Jesus ou Emmanuel. O povo de Israel, que possui a religião do judaísmo, esperavam o Messias, que o entendiam como sendo o libertador do domínio romano. E a igreja, no final dos tempos, esperava Jesus, ou Emmanuel, como um libertador, Jesus ou Emmanuel como um libertador do domínio do rei do mundo espiritual, da serpente do Éden, pois Jesus diz na Bíblia que o mundo jaz no governante que produz universalidades. E, da mesma forma, ficarão isentos de aceitar Sananda como sendo o seu Messias. No entanto, concordar com tal forma de governo deixa de ser minha opção, pois me coloco em neutralidade à política do a favor ou da política do inverso. Há um ou outro sistema, mas, como você citou, a Matrix ou a Central, eu estou deixando esse sistema. O que digo é apenas a verdade dos fatos, e isso lhes explicarei com o que acontece no macrocosmo das estrelas e no microcosmo do corpo humano, onde os filósofos diziam: conheça-te a ti mesmo, ou seja, conhecendo o corpo e a mente, desvendar-se-á os mistérios da vida, do universo. O que eles estão fazendo é seguir as leis naturais da matéria, mas a organização do meu líder, que é o Anjo Azul, ou Uno, a consciência intelectual do universo, quer acelerar o processo evolutivo da humanidade, começando com um pequenino grupo que servirá de exemplo para remir o tempo, para que muito mais seres possam alcançar o ser padrão e ascender mais rapidamente às dimensões.
É muito pesado esse discurso. Qual o propósito disso tudo? Qual é o propósito da vida, da existência do ser? Simplificadamente falando, o propósito da vida é o reagrupamento das matérias do universo, chegar à intelectualidade, libertar-se dos laços kármicos, encontrar o equilíbrio e despertar. Já o propósito da existência é formar em si o ser padrão e ascender nas dimensões até sair do universo e habitar o plano divinal. Tudo se faz por um processo natural e vagaroso, onde Uno, obtendo o entendimento sobre o equilíbrio, verificou em seus cálculos que tudo se acerta com ele. Ao se observar nos ensinamentos dos mestres que vieram na Terra, com uma missão de ajudar a humanidade em seu avanço, podendo-se dizer que é do material ao espiritual. Todos podem observar que o resumo de seus ensinos consiste em saber utilizar as matérias do universo com equilíbrio para se obter o melhor dele, que o remete a ascender em seus ambientes manifestativos e chegar ao plano divinal. Isso só poderia acontecer com a intelectualidade. Os animais estão aquém. O ser humano hoje já tem a intelectualidade e já tem ferramentas para conseguir isso. Então pode-se entender que a melhor forma de viver é ir deixando de viver para assim poder alcançar a verdadeira vida, o propósito da existência. Veja que o universo é feito de uma só matéria. Elas se juntam e formam grupos distintos, que chamam de conjuntos, por causa de suas polaridades. Uma imensidão de seres semelhantes, onde um serve de escada para o outro evoluir, e depois, este, mais evoluído, estende sua mão para o seu igual subir. Entender isso só podem aqueles que obtiveram funções primeiro. Aí está o segredo disso tudo, confirmando o que eu disse, pois um ser primeiro evolui com a experiência com o seu igual, onde obtém uma função, uma habilidade nova, e depois auxilia o outro, dividindo com ele tal habilidade, numa busca frenética por conhecer a verdade, sendo que ela, a verdade, como é uma matéria, e como matéria está sempre se transformando em uma dinâmica evolução, a verdade fica longe de ser alcançada, cabendo então a cada um aceitar a verdade que se mostra por um tempo, buscando sempre ir além do que suas percepções podem lhe revelar. Eu sou Deva Jesuede, o que vive para sempre, equilíbrio e paz.